Hoje nós vamos falar sobre um dos capítulos aqui, digamos, mais importantes que nós temos dentro de mecânica. Basicamente, a disciplina de mecânica geral, o principal foco de qualquer disciplina, em qualquer instituição, em qualquer curso, é a gente conseguir fazer a análise de equilíbrio de corpos rígidos. O que significa fazer essa análise? Significa que nós devemos conseguir encontrar forças que ajudem a manter determinado corpo. Esse corpo pode ser uma estrutura, uma treliça, uma máquina, um equipamento qualquer, em equilíbrio. Tá? Então, a premissa é que a partir de algumas forças conhecidas, você consiga determinar outras que não aparecem ou que não estão tão aparentes no teu problema, mas que fazem parte daquele sistema todo de forças, ok? Então, para que nós possamos fazer isso, nós vamos dividir esse bloco de assuntos em duas grandes partes. A primeira é analisar a situação na qual todas as forças que estão atuando sobre o objeto que a gente está analisando são forças coplanares, o que significa que a análise se dá em um plano. Posteriormente, a gente vai ter forças nas mais diversas direções e a gente vai estar estudando, então, o equilíbrio de corpos no espaço. Tá? Mas o primeiro bloco é o equilíbrio de corpos rígidos no plano. Bom, então para que isso aconteça, né, para que a gente consiga determinar convenientemente forças que são aplicadas sobre o corpo, mas que sejam desconhecidas, né, é importante que nós consigamos identificar ao menos a direção destas forças que estão agindo sobre o corpo. Então, inicialmente, é necessário que você construa o que a gente chama de diagrama do corpo livre. O diagrama do corpo livre, né, indica para a gente a ação de todas as forças que estão agindo sobre o corpo. É o que a gente chama de forças ou esforços externos. São aqueles que a gente consegue identificar que estão sendo aplicadas sobre o corpo. Tá? Então isso acaba sendo bastante importante. Então, para que a gente possa construir este diagrama do corpo livre, existem algumas forças ou aquilo que a gente chama de vínculos que são importantes de serem identificados, né? E isso é uma ação que a gente vai fazer, vai mostrar daqui a pouquinho. Pois bem, então, para que nós possamos construir convenientemente o diagrama do corpo livre, vai aparecer alguns exemplos posteriores aqui. É importante que nós identifiquemos essas forças. E essa identificação acontece através do que a gente chama de vínculos, né? O que são esses vínculos? São forças que estão agindo e que surgem, às vezes por alguma reação à aplicação de uma força conhecida, né? E que elas estão lá agindo sobre o corpo e que é importante que nós consigamos identificá-las. Então, nós vamos apresentar aqui algumas figuras que indicam para a gente que tipo de esforço que a gente tem. Tá? Então, olha só, uma figura que é muito comum, né, ou uma força que é muito comum que esteja agindo sobre um corpo, né, é aquela feita por cabos ou cordas. Né? Em geral, e nesse primeiro bloco, nós não vamos considerar que os cabos ou cordas têm um peso, ou seja, o peso dele é desprezível frente ao esforço de tensão que ele está agindo. Então, neste primeiro quadrinho aqui, olha, né, nós temos a representação. Toda força feita por um cabo, ela sempre vai estar agindo do corpo para fora. Então imagina aqui à sua direita aqui que você tenha um pedaço de uma viga, isso que eu estou pintando de azul aqui. Então esta viga, se existe um cabo agindo preso a ela, a força feita por este cabo sempre vai se dar na direção do cabo e sempre do corpo para fora. Isso é uma condição extremamente importante. Você conseguir identificar que se existe uma força feita sobre um corpo por um cabo, o cabo sempre está tracionando este corpo, está sempre puxando, é sempre do corpo para fora. Pois bem, outro vínculo importante
é aquele no qual você tem um objeto sobre uma superfície lisa, que é esse segundo quadrinho que está aqui. Sempre que você tem um corpo, independente do formato do corpo, e este corpo está sobre uma superfície chamada lisa, uma superfície no qual a gente possa desprezar o atrito, sempre vai existir uma força feita pela superfície sobre o corpo. Tá? Aí você fala, puxa, mas o corpo não está comprimindo a superfície? Está. Mas como a análise é sobre o corpo, então a força que vai estar sendo feita é sobre o corpo. E quem faz a força sobre o corpo é a superfície. Então é uma força que vai ser sempre perpendicular à superfície, ou o que a gente chama de normal à superfície. Ok? Bom, agora o que pode acontecer? Pode acontecer que a minha superfície ela tenha atrito. Se a minha superfície tiver atrito, que é o que a gente enxerga nesse terceiro quadrinho aqui, tá? Então vai acontecer o seguinte: como a superfície age sobre o corpo, tá? Existem duas forças. Uma delas que é normal, ou seja, igual àquela anterior, né? Uma força que a superfície faz para impedir que esse corpo, por exemplo, afunde sobre a superfície. Tá? Então é uma reação. Além disso, vai existir uma força que a gente sabe que é a força de atrito e que nós não sabemos convenientemente qual é o sentido dessa força. A gente sabe que ela é tangente à superfície, mas não sabe se ela se ela aponta para um lado ou para o outro. Então, em função disso, a gente adota uma força de atrito na superfície com um sentido arbitrário para um lado ou para o outro, porque posteriormente, quando nós estivermos fazendo os cálculos, se o sentido que nós adotamos não é aquele, né, o resultado vai me dar um sinal negativo, né, comprovando que o sentido que eu adotei era invertido. Ok? Continuando, nós temos aqui mais um conjunto com diversos outros tipos de vínculos. Tá? O que a gente chama de suporte deslizante, que é o que aparece neste item 4 aqui à sua esquerda em cima, é uma condição extremamente importante. Isso vai aparecer bastante nos problemas que a gente vai resolver. Né? Isso aqui, né, refere-se a qualquer rodízio, rolamento ou balancim que esteja sobre uma superfície. Então, a rigor é assim: se a superfície tiver ou não atrito, não faz diferença. O que importa é você saber que o contato se dá entre uma superfície curva esférica e uma superfície plana. Toda vez que isso aí acontece, a superfície produz um esforço sempre perpendicular à superfície. Então está aqui, o esforço é sempre perpendicular. Aqui, olha, o esforço é perpendicular, neste rodízio também, nessa esfera, nesse outro rodízio aqui também, a força sempre é perpendicular à superfície. Extremamente importante isso. Tá? A guia com deslizamento liso, livre, significa que não existe esforço agindo ao longo do seu comprimento. Porém, existe esforço feito sobre este corpo de forma perpendicular àquela posição onde o deslizamento é livre. Ok? Bom, outra situação extremamente importante que vai aparecer muito também é a conexão com pino. Conexão com pino ou pino com dobradiça, né, é quando você tem um corpo, representado somente por um pedacinho dele aqui, que está preso a uma superfície, né, através de um pininho. Este pininho é esse que está indicado aqui no meio, esse em verdinho aqui. E este pino, o que ele faz? Ele impede o deslocamento, tanto na horizontal quanto na vertical. Porém, ele não impede a articulação. Tá? Então, olha só, quando você tem um pino com dobradiça, você tem uma força que você não sabe a direção, então o que você faz? Você pega essa força e reparte ela em duas. Tá? O sentido destas forças aqui é adotado de forma arbitrária. O que significa? Significa também que quando você fizer os cálculos algébricos, o esforço que você vai obter, se for positivo, indica que o sentido que você adotou está correto,
e se for negativo, indica que você inverteu o sentido. Apenas isso. Outra situação importante que pode surgir também é quando nós temos aqui o chamado suporte fixo ou engastamento. Isso é uma condição importante. Se você pegar as vigas todas que a gente tem, ou um parafuso com uma bucha na parede, é um corpo engastado, né? Ele impede, né? A parede age sobre o corpo, impedindo o movimento na horizontal e na vertical, portanto, duas forças que a gente não conhece, mas além de tudo, ele impede aquele objeto de rotacionar, diferente do pino com dobradiça. Então, no pino com dobradiça, eu tenho duas forças. No engastamento, ou no suporte fixo, eu tenho duas forças e mais o momento realizado pela parede para impedir o possível movimento de rotação deste corpo. Então, eu tenho três vínculos nesse caso. Bom, quase finalizando aqui, lembrando que toda força que age sobre uma massa, a gente chama essa força de força-peso. Né? A força é uma força gravitacional, mas o nome comum da força é a força-peso, que é o valor da massa vezes a gravidade. Quando você pega a massa em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, igual a 9,8, né? O produto entre os dois vai te dar o peso. Né? Aqui nessa representação ele está chamando de W maiúsculo, que é a nomenclatura em inglês, né, que é weight. Tá? Mas a gente vai representar normalmente por P. G, vocês já devem ter visto lá em Física 1, é o que a gente chama de centro de gravidade. Ok? Bom, para finalizar, uma outra ação importante aqui é quando você tem a força feita por uma mola. A força feita por uma mola, né, ela é proporcional à deformação da mola, através daquilo que a gente chama de lei de Hooke. Né? A lei de Hooke é essa que está expressa aqui nessa equação que eu estou pintando aqui em verdinho. Né? Normalmente as molas que a gente vai estar utilizando são chamadas molas lineares, né? E vale esta relação que é a chamada lei de Hooke. Caso você tenha uma mola não linear, né, aí o esforço é curvo, a gente não vai tratar muito isso dos nossos problemas aqui. Tá? Mas é importante o seguinte, saber identificar os vínculos é extremamente importante, mas muito importante mesmo. Parece uma besteira, mas não é. Vai existir uma atividade que a tutoria vai estar passando para vocês, que é exatamente isso. Você observar objetos que você veja aí durante o seu dia, né, fotografar esses objetos, né, identificar que tipo de vínculo você tem, nomear esse tipo de vínculo e construir o diagrama do corpo livre para ele. Isso é uma atividade que a tutora vai passar para vocês, ok? Então aqui nós vemos alguns exemplos de como construir o diagrama do corpo livre usando aqueles conceitos de vínculo que estão ali no slide anterior. Então imagina, por exemplo, essa figura aqui do lado, né? Essa primeira 1, onde ele tá chamando isso aqui de treliça plana. A treliça plana é um corpo, apesar de ser formado por diversas barras, ele é um corpo rígido. É tudo isso daqui, ó. Tudo isso aqui é a minha treliça que eu estou pintando aqui em amarelo. Tá? Então isso aqui representa para a gente um corpo, esse corpo todo que está em amarelo aqui. Agora, sobre ele você tem um conjunto de forças que estão agindo. Uma delas é essa força P. P aqui não é peso, né? P é uma força, simplesmente. E fora isso, o que mantém este corpo em equilíbrio? O que mantém ele no lugar? Tá? São os chamados vínculos. Esses vínculos estão representados em A e B. Note que em B você tem aqui, olha, um balancim, ou seja, é aquela situação na qual você tem uma força que é normal, tá difícil aqui, normal à superfície, né? Enquanto que B, ou melhor, que A, é um pino com dobradiça. E quando você tem um pino com dobradiça, o que você faz? Você, não sabendo a direção da força, você adota arbitrariamente uma força agindo na horizontal e uma força agindo na vertical. Isso está representado exatamente aqui do lado. Ó. Então aqui as forças. Tá? E o diagrama, aquilo que eu pintei em amarelo, é o que ele desenhou aqui. Ó.
ok? Um segundo problema aqui, olha, quando você tem uma viga em balanço. Uma viga em balanço, né, é uma coisa bastante comum, o pessoal de engenharia civil usa muito esse termo, né, é uma viga engastada na parede. Então, quem são as forças que estão agindo? Bom, olha só, se você tem uma massa M, que é da viga, existe um centro de gravidade no qual a atração gravitacional produz uma força peso, que está indicada aqui do lado. Além disso, você tem a força F1, F2, F3 e mais. Né? Para manter isso aqui no lugar, a parede está agindo como a força. Agora, para onde que aponta essa força, você não sabe. Então, o engastamento aconselha você a identificar duas forças, uma horizontal, uma vertical, e mais um momento que impede isso daqui de rotacionar, que é este M que está aqui. Então você tem três vínculos que precisam ser identificados. Olha esse problema 3 aqui, olha. É uma viga também. Só que nesta viga você tem aqui, olha, um pino com dobradiça em B. Você tem uma força dada, você tem a força peso, porque este pino tem uma massa M, que vezes G vai te dar a força peso. E aqui, olha, ele diz para você, ó, que a superfície de contato neste ponto A é lisa. E sempre que você tem superfície lisa em contato com o corpo, você tem uma força perpendicular ao corpo, tá? Indicada neste N que está aqui. Bom, não bastasse isso, você tem um binário agindo aqui. Veja que este binário é um esforço, é uma força que provocou este momento, é um vetor livre e ainda você precisa identificar. Então tudo isso aqui está identificado aqui, olha. Em B, um pino com dobradiça, duas forças, uma horizontal e uma vertical. A força peso, a força normal devido ao contato com o ponto A, o momento externo e o P, que é um esforço externo também. Ok? E o último exemplo que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, que é este 4, que é um sistema, que é uma estrutura onde você tem força-peso devido à massa, mais aí uma força P. Então, importante a gente identificar quem é quem. Novamente, olha só, eu tenho uma força externa conhecida, P. Além disso, eu tenho uma força aqui, olha, que é a massa vezes a gravidade, esse W que está marcado aqui. Bom, agora quem é o meu corpo? Você poderia falar, poxa, mas tem um cabo aqui, tem um cabo aqui, aqui, aqui. Mas veja, este cabo, ele está ligando uma parte do corpo a outra parte do corpo. Isso aqui, olha, a gente chama de força interna. É como o que acontece, por exemplo, aqui, olha. Isso aqui é um vínculo interno, um vínculo interno, um vínculo interno. Está dentro do corpo. Tanto que do lado direito aqui, você tem o corpo. Isso aqui, olha, é o corpo todo. Ó. Ele considerou que tudo aquilo, olha, tivesse englobado. Se tem espaço em branco, se não tem, não importa. Ele está considerando exatamente isso. Bom, lembrando que neste ponto você tem um rodízio. Sempre que você tem um rodízio, a força é perpendicular à superfície. E aqui, olha, em B, você tem um pino com dobradiça. E um pino com dobradiça, recomenda-se que você adote uma força horizontal e uma força vertical agindo sobre ele. Então, olha só, extremamente importante saber identificar essas forças, porque a partir do momento que eu identifico corretamente as forças, você consegue montar o teu conjunto de equações e consegue resolver o teu problema. Bem, vamos então efetivamente analisar como que nós podemos aplicar equações de equilíbrio e determinar forças que nós não conhecemos. Então aqui neste bloco também vou separar o equilíbrio do ponto material num plano em duas partes. Uma na qual a gente consegue identificar que todas as forças que estão agindo sobre o corpo são forças concorrentes. Lembre que forças concorrentes são aquelas forças cujas direções, linhas de ação, né, todas passam por um ponto único. Então, nessa figurinha que você está identificando aqui, você tem quatro forças: 1, força 2, força 3, força 4. E se você traçar uma
linha identificando a direção de cada força, todas elas passam, tá meio ruim aqui meu desenho, todas elas passam por este ponto O que está aqui. Tá? Então, este ponto, né, que é o ponto onde todas as forças são concorrentes, né, faz com que você consiga identificar que a soma vetorial de todas essas forças, para que este corpo não saia do lugar, tem que ser zero. É basicamente o que se vê lá como o que a gente estuda lá na física, como a primeira lei de Newton. Somatória de todas as forças tem que ser nula. Bom, mas veja que a soma que nós devemos fazer é uma soma vetorial. A gente não pode somar simplesmente números que têm direções diferentes, que representem forças com direções diferentes. Então, para isso, eu preciso pegar cada força, produzir a decomposição dessas forças, tá? Numa componente x, numa componente y, para cada uma delas, e depois eu preciso aplicar a condição de equilíbrio, que seria somar todas as componentes x, todas as componentes y e igualar a zero essa soma, que é o que aparece nessas duas equações que estão aqui. Tá? Então, essas equações aqui, como se fazem no número de duas equações, significa que o conjunto de forças que você tem aplicado sobre o corpo, né, permite que você determine até duas forças que estejam agindo lá, mas que sejam indeterminadas, que você não conheça. Tá? Então, um sistema com duas equações permite a solução de um sistema qualquer que tenha duas incógnitas. Ok? Exemplo aqui. Imagina essa figurinha que está aqui do lado. Você tem um conjunto de hastes que estão presas a um suportezinho, né, no qual este conjunto de forças, né, se faz em número de 4. Você tem 16 kN, você tem 3 kN, você tem 8 kN, mas além disso você tem uma força chamada de C e uma força chamada de T. Bom, essas forças você não sabe o valor, mas você quer determinar o valor dessas forças, né, de tal forma que este conjunto permaneça estável, permaneça em equilíbrio, né, fique sempre na mesma posição. Então, para que você possa verificar isso, analise primeiro se as forças são concorrentes ou não. Obviamente, aqui todas as forças são concorrentes e estão agindo neste ponto aqui, ó. Existe uma linha aqui que indica que todas as forças estão agindo sobre este ponto. Tá? Se todas simultaneamente agem sobre este corpo e eu tenho duas forças desconhecidas, eu posso aplicar minhas condições de equilíbrio. Aquela que diz que a soma de todas as forças é nula e, portanto, eu posso decompor em x, decompor em y e somar as componentes x igual a zero, somar as componentes y igual a zero, que isso vai me produzir um conjunto de equações que permite resolver o problema. Então, olha só, aqui já eu identifiquei já na mesma linha quais são as componentes. Olha só, começando com a componente das direções, as componentes das forças na direção x. Então, veja o seguinte, eu tenho aqui essa força de 16. Essa força de 16 kN está na direção x, aqui, mas ela age no sentido negativo, do sentido crescente do eixo x. Então, você tem aqui o menos 16, o sinal menos é por isso. Em contrapartida, você tem o 8, que é esta outra força que está aqui, que age no sentido crescente do eixo x, portanto, é uma força positiva. Bom, além disso, você ainda tem o seguinte, note que T é uma força inclinada, que forma um ângulo de 40 graus com o eixo x. Então, eu posso pegar essa força T e verificar quanto dessa força age na direção x, ou seja, decompõe a força. Você pode fazer isso separadamente, ou como eu já fiz aqui, indicando que essa componente, essa força T, tem uma componente que é T multiplicado pelo cosseno do ângulo na direção x. Além disso, a força C, que é essa que está aqui, também tem uma componente x. Se eu projetar isso nessa direção, ó, eu tenho uma componente cx, tá? Ou
C multiplicado pelo seno de 20. Esta soma tem que ser igual a zero. Veja que é aquela força de 3 kN aqui, olha, não entrou porque ela está na direção y. Bom, além disso, eu tenho que fazer a somatória de forças na direção y. Então, vou verificar quem age na direção y. Veja, vou começar com esse 3. Essa força é de 3 kN, né? Ela está agindo aqui na direção y negativa, então estou inserindo ela como menos 3 na minha equação. C tem uma componente nessa direção, é C cosseno de 20. O sinal negativo que aparece aqui é porque ela age no sentido decrescente de y. E eu ainda tenho o T, tá, que tem uma componente positiva. A componente positiva vai ser T seno de 40. Essa última parcela. A soma tem que ser igual a zero. Portanto, eu tenho um sistema com duas equações, x e y, e com duas incógnitas, t e c. Bom, se eu der uma mexida nessa equação, né, calcular este cosseno de 40, colocar aqui, calcular esse seno de 20, colocar aqui, multiplicando c, pegar esse menos 16, somar com 8, dá menos 8, jogo para o lado de lá da igualdade, ele vem como mais 8. Tá? Aí eu faço a mesma coisa aqui, calculo o cosseno de 20, tá? Dá 0,94. Calculo o seno de 40, dá 0,643. Jogo tudo isso aqui para o outro lado, ajusto os sinais, chego nessa equação aqui de baixo. Bom, aí você tem um sisteminha com duas equações, duas incógnitas. A forma de resolver existem diversas, né? A mais comum é você pegar um primeiro termo aqui, por exemplo, t, isola o t dessa equação, pegando esta parcela, passando para o lado de lá com o sinal trocado, depois pegando este número que está multiplicando t, passo dividindo a parcela que você transferiu para o outro lado, né? Este resultado você substitui na equação de baixo, e aí você descobre quanto que vale t e descobre quanto que vale c. Então aqui os resultados, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, que também é importante, porque ele permite a solução de uma forma um pouquinho diferente da anterior. Bom, inicialmente eu vou resolver o problema da mesma forma que eu resolvi o problema anterior. Então, olha só, imagina, você tem aqui um caixote, tá? Esse caixote está preso através de dois cabos, um cabo que vai de A para B, um cabo que vai de A para C. Em B e C você tem polias de peso desprezíveis, tem os dois sujeitos aqui fazendo força. Então a pergunta aqui é a seguinte: para manter isto aqui em equilíbrio, veja que ele já está içado, está levantado da superfície da caçamba do caminhão, né, você tem duas forças que você não conhece, que é a força feita por esse sujeito através do cabo AB e a força feita por este outro sujeito através do cabo AC. Pois bem, então, se você construir o diagrama do corpo livre, você vai verificar o seguinte, que o peso que age sobre o corpo, sobre este caixote que está aqui, né, se você pegar a direção dele, ele vai cruzar o ponto A, né, junto com a força feita pelos dois cabos. Então, olha só, aqui, nessa figurinha em verde aqui embaixo, você tem o diagrama do corpo livre. Tá? Bom, esse diagrama do corpo livre permite que você, identificando as forças e os ângulos, monte as suas equações de equilíbrio, somatória de forças em x, somatória de forças em y. A somatória de forças em x faz com que você pegue essa componente TAB, multiplique pelo cosseno de 50, né? TAB cosseno de 50, né? E verifique que a projeção se dá no eixo decrescente do eixo x, né? Portanto, tem esse sinal negativo aqui. Ainda em x, você tem a força feita pelo outro cabo. A força feita pelo outro cabo, TAC, né, é o cosseno de 30. Você pega a força, multiplica pelo cosseno do ângulo, acha qual que vale a componente x da força. Veja que só existem estas duas forças em x. Os 736 não está em x, está em y. Então ele não pode entrar nessa conta. Portanto, a soma dessas duas forças tem que ser zero, ou ainda tem que ser igual, né? TAB cosseno de 50 tem que ser igual a TAC
cosseno de 30. Aí eu faço a mesma coisa para y, olha só. Eu pego a componente y da força, então TAB seno de 50, isso vai me dar uma componente positiva, e o TAC seno de 30, que vai te dar outra componente positiva, por isso que eu estou somando as duas na somatória de forças em y. E o resultado, né, você teria menos 736 igual a zero, então eu já vou pegar este menos 736 e passar para o outro lado da igualdade, que ele vai ficar como mais 736. Tá? Sisteminha com duas equações e duas incógnitas, e, escrevo, isolo TAB em função de TAC, substituo na equação de baixo e consigo achar os resultados. Descubro que TAB vale 647 e TAC 480. Bom, esse é um jeito de fazer. Porém, é possível resolver isso de uma outra forma. Veja aqui, olha. Mantive o problema, montei o diagrama do corpo livre, mas olha só, lembre-se do seguinte, nós estamos fazendo uma somatória de forças, e a somatória dessas forças deve ser nula. Lembra que você já verificou em álgebra, você já aprendeu isso em álgebra, que quando você tem um conjunto de forças, na verdade de vetores somados, algebricamente você tem uma forma de fazer, mas geometricamente você pode somar esses vetores colocando um vetor à frente do outro. Então veja que se você pegar o vetor de 736, somar com o vetor TAB, somar com o vetor TAC, né, essa soma tem que ser zero. Consequentemente, um vetor na frente do outro deve fornecer um triângulo, que é isso que está identificado bem aqui à direita. Veja, eu peguei a força de 736, coloquei o vetor aqui. No final do vetor, eu peguei qualquer um deles, porque lembra que a soma vetorial é comutativa. Então, eu peguei o TAC, coloquei na frente. Ó, TAC, coloquei aqui na frente. Para fechar o meu triângulo, eu peguei o TAB. Aqui o TAB. Fechei o meu triângulo. Quando você fecha o triângulo, essa soma está indicando para você que a soma dos vetores é zero. Bom, aí vem a parcela de você identificar quem são os ângulos internos. Veja, olha só, se este vetor TAB, se ele faz um ângulo com a horizontal de 50 graus, com a vertical ele faz um ângulo de 40. Aqui. Tá? Além disso, o 736 é vertical. O TAC, se com a horizontal ele faz um ângulo de 30, com a vertical ele faz um ângulo de 60. Então, olha só, eu já descobri dois ângulos aqui do meu triângulo. Se eu descobrir esses dois ângulos, significa que eu posso descobrir o terceiro ângulo, porque a soma dos ângulos no interior de um triângulo é 180. Achei esse ângulo, vale 80 graus. Bom, se eu sei os lados e se eu sei os ângulos internos do triângulo, eu posso usar o que a gente conhece como lei dos senos. A lei dos senos diz que se você pegar o lado do triângulo e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, aquele ângulo que não está encostado nele, no nosso problema ali é 60 graus, isso é a mesma coisa que qualquer outro lado, no caso aqui eu peguei o TAC, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. O ângulo oposto é aquele de 40 que está aqui. Tá? E isso é igual ao 736, que eu sei, que é o número, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que são os 80 graus que estão lá daquele lado. Aí o que eu faço? Faço esta conta que está aqui e pego qualquer um dos dois termos que estão aqui e isolo. Por exemplo, se eu pegar o TAC, pego o seno de 40, passo multiplicando o resultado desta conta aqui e descubro quanto que vale. Repito a operação para o TAB. Pego o TAB, igualo com este número que está aqui, pego o seno de 60, passo multiplicando o resultado, acho 647. É uma forma mais rápida de resolver o problema. Tá? Mas isso só dá para quando você tem três forças. Mais do que três forças não dá para montar um triângulo. Né? Dá para montar um polígono, mas um triângulo não. E aí a lei do seno só vale para triângulos. Ok?
Quando nós formos estudar treliças, este método é um método importante. A gente vai usar bastante isso lá na frente. Bem, olha só. Aqui vem mais alguns problemas. Esse primeiro problema aqui, note, você tem dois cabos, né, de A para C, de B para C e mais uma força de 500 newtons. Você conhece os ângulos ali com que cada cabo tem com a vertical, né, e portanto você pode identificar, né, e montar um triângulo de forças. Olha só, você tem aqui a força de 500, você tem a força feita pelo cabo AC, você tem a força feita pelo cabo AB. Montei o meu triângulo, tá? Montando o triângulo, aí eu verifico o seguinte, olha, essa força AC, se a força AC fazia um ângulo de 50 graus com a horizontal, ou seja, aqui, ó, desculpa, com a vertical, com a horizontal ele faz um ângulo de 40. Mesma coisa essa outra força BC, que é esta aqui. Se BC faz uma força com a vertical de 30 graus, ela faz um ângulo com a horizontal de 60. Então aqui a gente descobriu que é 40, a gente descobriu que aqui é 60, portanto aqui é 80. Aplico a lei dos senos, se você preferir, e você vai achar este resultado que está aqui. A mesma coisa acontece com a figura do lado. Olha só, se você identificar a força peso 2000 vezes 9,8 dá 1960, tá? Pegar a força feita pelo cabo BC e pegar a força feita pelo cabo AC, você vai montar um triângulo. Consegue descobrir quais são os ângulos internos, porque olha só, BC com a vertical faz um ângulo de 15 graus, então este ângulo aqui é 15 graus. Né? Além disso, né, essa força AC ela faz um ângulo de 75 graus aqui, portanto aqui com a horizontal ela faz 15, com 90 aqui dá 105. Então você consegue descobrir este ângulo aqui que é 105 graus. 105 com 15 menos 180 vai me dar este ângulo que está aqui. Uso a lei dos senos e chego nessas respostas que estão aqui. Né? Eu convido vocês a produzirem este cálculo. Esses dois problemas também. Nesses dois problemas aqui, olha, são problemas onde você tem 4 forças. Então não dá para usar a lei dos senos. O que você vai fazer? Você vai inserir aqui um sistema de referência, vai pegar cada força, né, compara com o problema que nós fizemos ali atrás. Pega cada força, ele compõe, faz a somatória de forças em x e y, a mesma coisa para o problema ao lado, é parecido. Né? Neste problema da esquerda aqui, se você montar direitinho, aquelas são os resultados. E neste problema da direita aqui, você vai verificar o seguinte, que vai dar um resultado estranho. Você vai adotar o sentido correto do cabo, né, e você vai verificar o seguinte, que se P vale 330 e se Q vale 266, este problema não tem solução, né, porque ele vai te dar sempre um esforço do cabo AC como se fosse negativo. Então, AC não poderia ser um cabo, ele deveria ser uma haste. Uma haste poderia fazer força para baixo, mas nesse caso, um cabo não poderia fazer, você vai descobrir isso algebricamente. Aqui eu tenho mais dois exemplos, né? Eu não coloquei os resultados aqui. Neste problema você tem ângulos dados, você tem uma somatória de forças, na verdade uma identificação de forças nas quais você tem a força peso desse cara, você tem a força feita por este cabo, você tem a força feita por este cabo aqui, e o importante de você perceber é o seguinte, que essas duas forças aqui, olha, são iguais. Apesar das direções serem diferentes, o valor da força é o mesmo. E além disso, você tem mais uma outra força feita pelo cabo DC. Então você tem uma,
2, 3, 4 forças, mas como incógnitas você tem 3, que é a força peso, a força feita por este cabo, que é igual à força feita por este aqui, e a força feita pelo cabo DC. Ok? Nessa figurinha aqui do lado, ele te dá quanto que vale a força feita por cada cabo, ou seja, ele diz que essa aqui tem que ser 500, que essa tem que ser 500, não, desculpa, 800, essa também tem que ser 800, e ele quer saber quanto que vale P e o ângulo. Então, a montagem do problema é igualzinho, né? O que mudam são os valores que você conhece. E aqui mais um problema para você treinar. Verifique que aqui, neste problema, esta força aqui, de 30 kg vezes 9,8, é a mesma força feita aqui, olha. Portanto, você tem uma força feita por este cabo CD que você conhece, que é 30 vezes 9,8, uma força feita pelo cabo AC, uma força feita pelo cabo BC. Ok? Pois bem, então, este bloco de assuntos refere-se ao que a gente chama de equilíbrio de um ponto material de forças não concorrentes. Né? A sequência, o próximo tema que nós vamos analisar, abordar, é o equilíbrio de forças concorrentes no plano. Ok?